Fala galera, tudo jóia com vocês? Professor Gabriel Caldas, novamente falando sobre legislação farmacêutica. E hoje a gente vai falar sobre a fiscalização de registro e controle de medicamentos em geral e principalmente dos psicotrópicos. Então, a gente vai trazer para vocês que existem alguns medicamentos controlados que estão sujeitos a uma questão especial. E são então os medicamentos previstos na Portaria 344 de 98 e ainda na Instrução Normativa 06 de 99. Então, os medicamentos de controle especial são previstos no anexo 1 da Portaria 344, que são analisados e revistos frequentemente, devido então à grande modificação da nossa sociedade, de novas tecnologias, de novas formas de medicação, de novos entendimentos. Então, essa Portaria Federal 344 de 98, ela aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, controlando então o comércio e o uso desses entorpecentes. E por que esse controle? Porque são medicamentos que têm ação no sistema nervoso central e podem causar tanto dependência física quanto também a questão da dependência química, correto? Então, devido a esse grau de importância, essa peculiaridade, a guarda desses medicamentos deve ser feita de uma maneira diferenciada. E o artigo 67 da portaria traz que o profissional responsável, ou seja, o farmacêutico, tem que guardar essa medicação em armários exclusivos, com chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, ficando ainda toda essa questão sobre a sua responsabilidade. Quer dizer, então, que quando esse profissional não estiver no estabelecimento, não vai poder ser feito aí a comercialização, a retirada desses medicamentos, porque é de sua responsabilidade, correto? E esses medicamentos, então, eles vão estar atrelados com uma documentação especial. Então, a gente vai falar da questão do receituário e da notificação, que são importantes e indispensáveis para que ocorra, então, o manuseio de maneira adequada dessa medicação. Então, a notificação de receita nada mais é do que um documento que acompanha a própria receita e autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias contidas na lista A1, A2 e A3, B1 e B2 e também da lista C2 e C3, que vão tratar aí de várias situações, como entorpecentes, psicotrópicos, como imunossupressores e assim por diante. Lembrando que a farmácia ou a drogaria só vai poder realizar a dispensação desse medicamento se a notificação da receita vier com todos os dados de preenchimento devidamente regularizados. A gente já comentou, então, aí desses requisitos na aula anterior. Então, para que você, balconista, auxilie o farmacêutico no desempenho dessa função, vocês vão ter que checar todos esses requisitos, ver se estão preenchidos corretamente. Lembrando também que a própria farmácia vai ter que fazer o preenchimento de alguns dados, mas esses dados são apenas de identificação do comprador, fornecimento e dados do medicamento, cabendo aos demais dados apenas a competência do prescritor, correto? Então, com base nessa ideia da notificação, é importante a gente trazer para vocês que cada tipo de medicação, cada tipo de lista vai ter uma notificação diferenciada. Então, aqueles medicamentos previstos na lista A1 e A2 vão estar prescritos com a notificação de cor amarela, onde nós vamos ter um talão fornecido pela autoridade sanitária que deve ser aceito em todo o território nacional e possui validade de 30 dias. Lembrando que, além disso, nessa notificação, nesse talão, pode ser prescrito apenas um medicamento e a quantidade máxima é de 5 ampolas ou ainda um tratamento suficiente para 30 dias, correto? Além disso, nós temos também a notificação para a questão dos medicamentos previstos na lista B1 e B2. E nesses casos, eles vão ter a cor
azul. Lembrando que aqui o talão não vai ser fornecido pela vigilância sanitária, vai ser de responsabilidade da emissão pelo prescritor e vai ter apenas a sequência numérica fornecida pela autoridade sanitária. Novamente, deve valer em todo o território nacional e deve vir acompanhado, então, aí do termo de responsabilidade do prescritor. Caso não tenha esse termo de responsabilidade, nós vamos ter que orientar aí o paciente a retornar, então, ao consultório para pegar a notificação correta, porque vocês não vão poder aceitar, vai estar inadequado. Um ponto específico da lista do B1 é que esta medicação, com a sua notificação, deve possuir novamente o máximo de 5 ampolas, mas pode ter um tratamento de 60 dias, enquanto os medicamentos da lista B2 tem um prazo de tratamento de apenas 30 dias, com exceção da subtramina, que pode ser prorrogado aí para 60. E em ambos os casos, a gente deve levar em conta que essa dispensação não pode estar acima da dose diária recomendada. Então aí, com o conhecimento do farmacêutico, com o auxílio de vocês, ao verificar isso, vocês podem estar entrando em contato com a medicação, com o médico, verificando aí esta situação, tá? Em casos excepcionais, caso seja necessária uma quantia maior dessa dose ou de tratamento, o prescritor deve então aí preencher uma justificativa contendo o CID da doença, o diagnóstico e a posologia para que isso seja realizado, devendo ser entregue então isso junto com a notificação em 2 vias. Correto? Além da questão da lista A1 e A2, nós temos uma notificação especial para a lista C2, que devem ser prescritos em receita de cor branca, devendo vir acompanhado do termo de conhecimento de risco, em alguns casos o termo de conhecimento de consentimento. Então aqui novamente o talão vai ser impresso pelo prescritor e a sequência numérica autorizada aí pelo órgão sanitário. E para as mulheres em idade fértil, deve vir acompanhado do termo de conhecimento de risco e consentimento. Lembrando que vai ter validade em todo o território nacional, situação que não é mais discutida após a Lei 13.723 de 2018, que regulamentou essa situação para garantir, então, o tratamento adequado de pessoas que estão em estados diferentes, que precisam, então, dessas viagens, e tem um prazo de validade de 30 dias essa notificação. Apenas em São Paulo que tem aí uma redução desse prazo para 7 dias por órgãos específicos e por legislação estadual. Então, é de suma importância a gente ter todo esse controle, por se tratar, então, de controle especial, de medicações que podem causar dependência, sejam elas químicas, físicas e assim por diante. Então, com base nesta importância, há ainda a necessidade de uma fiscalização. E essa fiscalização vai se dar, na maioria das vezes, pela escrituração dos produtos. E o que significa isso, então? Que todo estabelecimento, entidade ou órgão oficial que comercializar, distribuir, preparar, fracionar, utilizar, transformar, reembalar, vender e comprar medicamentos desse porte deverá realizar a escritura e manter essa escritura no estabelecimento para efeitos de fiscalização. Então, toda e qualquer movimentação desses medicamentos devem ser registradas. E como vai ser registrada? Com a entrada e a saída. Então, a entrada vai ocorrer mediante as notas fiscais de aquisição, que pode ser a própria nota fiscal ou ainda a nota de faturamento. E a saída? Que pode ocorrer de 2 formas, ou seja, se for um distribuidor, aí no caso, a gente vai ter a própria nota fiscal, ou ainda se for a drogaria ou a farmácia, seria a própria receita, a própria notificação do paciente. Em caso de perda, eu tenho que escriturar também? Com toda certeza, inclusive é previsto esse lançamento de perdas eventuais.
seja uma perda no processo de fabricação, por um vencimento do produto, por um extravio, por uma retirada para controle de qualidade e assim por diante. Então, essa escrituração, pessoal, ela pode ser feita aí para nós de forma manual ou informatizada, desde que exista esta rastreabilidade de entrada e saída. Hoje, então, nós temos aí que, como regra, é feito de uma maneira informatizada. A gente vai falar do sistema adotado logo mais, correto? Então, é importante que se verifique essa questão da escrituração de entrada e saída, porque é uma forma de fiscalização desse tipo de medicação especial, de medicação cujo existe um controle. Lembrando que nos sistemas informatizados deve ser garantido e fiscalizado pela vigilância sanitária a confidencialidade e a rastreabilidade dos dados. E ainda, toda essa escrituração deve ser feita no máximo a cada 7 dias, ou seja, ele tem que ser feito semanalmente. O prazo máximo é de 7 dias, correto? Dentro dessa questão da informatização, se faz necessário a gente trazer o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC, que atualmente é utilizado nas drogarias, nas farmácias privadas, correto? Sendo obrigatório, só tendo a possibilidade de dispensa em locais desprovidos de internet e mediante autorização do órgão sanitário. Então, assim, uma situação muito rara, porque hoje nós temos esse avanço da internet, essa disponibilização, mas cuidado, pode ser que isso venha cobrado em concursos e assim por diante. Então, como regra, nós temos e só é dispensado em locais desprovidos de internet. É um instrumento, então, informatizado para captar e realizar o tratamento de dados sobre produção, comércio e uso de substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial. Então, a gente tem que aqui temos esta característica. E posteriormente ainda foi introduzido o controle também da questão dos antibióticos. Ela deve ser feita semanalmente e transmitida ao CNGPC pelo farmacêutico técnico responsável, correto? Então, essa escrituração é feita pelo técnico e tem acesso a um sistema com o seu login e sua senha. Lembrando que esse técnico tem que ser o farmacêutico e esse login e essa senha será pessoal, sigilosa e intransferível, ou seja, ele não pode passar isso para vocês, balconistas e assim por diante, porque é uma competência exclusiva dele. E caso isso ocorra, pode sofrer aí prejuízos, tanto profissional, pela quebra de sigilo de informação, e também o estabelecimento e vocês que vão estar utilizando de questões inadequadas, correto? Então, dentro ainda dessa questão de fiscalização, de controle, é importante a gente saber algumas questões corriqueiras que podem acontecer, os casos práticos, que você está ali trabalhando no seu primeiro emprego, que você vai passar por aquilo. Como você vai sair? Conquistando o conhecimento adquirido no nosso curso e juntamente com a evolução, com o dia a dia, as práticas. Então, alguns casos que a gente pode se deparar. É permitido a prescrição de medicamentos por dentistas e veterinários? E aqui, pessoal, a princípio a resposta é positiva, ou seja, desde que essa medicação prescrita por dentistas e veterinários tenha relação com o tratamento solicitado, ela pode ser feita. Lógico que o farmacêutico, o profissional, vocês, em conjunto com a supervisão, podem notar que isso esteja inadequado. Vocês podem entrar em contato com essa pessoa para verificar o que está acontecendo e assim por diante. Outra situação que a gente pergunta, é possível a propaganda de medicamentos previstos na portaria 344, ou seja, dos medicamentos controlados? Posso fazer um marketing disso? Posso pôr aí na internet e divulgar, ó, estamos com promoção nos tarjas preta e assim por diante? Não, em regra não. Somente poderá ser efetuado em revistas ou publicações técnicas voltadas para os profissionais de saúde, mas jamais para o público em geral. Outra situação que pode se deparar, o cara comprou um remédio de controle especial, voltou, falou, olha, pensei melhor, quero fazer a troca.
A farmácia é obrigada a aceitar ou não? Então, nesse caso, a princípio, devido à peculiaridade, devido ao registro, devido a todas as dinâmicas que vocês tiveram que verificar e ao caso específico, esse produto ele não tem essa situação de devolução, com uma exceção. Qual é a exceção? Quando houver desvio de qualidade, ou seja, houve uma adulteração, houve uma falsificação, verifica-se que aquele produto no transporte ou no armazenamento não vai cumprir com a sua finalidade. Aqui sim é possível aceitar esta devolução. E como que fica a situação em relação aos descartes desses medicamentos do 344? Produtos vencidos, por exemplo. A gente vai ter que informar a vigilância que vai emitir um termo de inutilização que serve para justificar o inventário da escrituração, podendo assim ser lançado como perda. Então, desse modo, a gente traz essa ideia de fiscalização, traz todos esses detalhes e traz isso para o cotidiano de vocês. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos novamente.